Os filmes de ação estão morrendo. Eu ouvi essa frase alarmante faz algum tempo. Se você tem entre 30 e 50 anos, provavelmente você sente uma certa nostalgia dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Recheados de sucessos, de locadoras e exibições incansáveis na TV aberta, esses filmes marcaram a memória de gerações. E são um retrato curioso, que reflete estilos, visuais e estruturas que tiveram um enorme impacto social. Mas afinal, o que aconteceu com os filmes de ação? Como eles chegaram ao que são hoje? Eu sou o Lelo, esse é o Ingresso Paralelo, e hoje eu quero falar sobre o gênero de ação nos últimos 40 anos, os filmes que ajudaram a mudar essas mudanças e como chegamos à realidade de hoje. Para isso, eu vou dividir essa evolução em 4 grandes eras, 4 momentos que ajudam a entender como o gênero se transforma, se adapta e nunca para. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro 2 pontos. Primeiro, que eu vou focar minha análise em filmes de ação sem elementos de ficção científica, como Robocop, Exterminador do Futuro e Matrix, sem criaturas não humanas no centro da narrativa, como em Predador, sem distopias, como Mad Max, ou qualquer obra com fortes aspectos sobrenaturais ou de fantasia. Meu estudo e minha análise foram baseados no estilo de filme de ação que ganhou forma no começo da década de 80, com fortes elementos de perseguição, luta, tiroteio, explosão e acrobacia com o uso de dublês. Fatores que ajudaram a consolidar essa estrutura, que, como cita o historiador David Bordwell, é caracterizada por filmes que favorecem o espetáculo visual em detrimento da narrativa. Se formos tratar de maneira mais ampla, o primeiro filme de ação seria O Grande Roubo de Trem, de 1903. Sem som, o cinema precisava ser entendido apenas pela imagem. A ação física era a forma mais clara de comunicação. Daí surgem perseguições, quedas e explosões rudimentares. Isso foi aperfeiçoado anos depois por Buster Keaton, que não fazia ação no sentido moderno, mas executava cenas perigosas reais, sem dublês e com um timing perfeito, como em A General. Algumas décadas depois, podemos ver novos elementos em As Aventuras de Robin Hood, nos filmes do Zorro e na popularização do faroeste. Combate físico, confrontos à margem da lei e o nascimento de heróis de ação como John Wayne e Clint Eastwood. Além disso, surgem fortes influências asiáticas, em filmes como Sete Samurais e Operação Dragão, com o astro Bruce Lee, trazendo lutas coreografadas com uma abordagem mais estratégica, utilizando espaço e ritmo na construção das cenas de ação. Tudo isso, somado ao contexto da Guerra Fria e das crises urbanas, culmina no cinema mais violento e direto dos anos 80. O ponto de partida da nossa primeira era. O policial solitário, o soldado traumatizado e o justiceiro se consolidam. Apelidados carinhosamente no Brasil como brucutus. Esses heróis de ação resolviam conflitos por meio da violência, guiados por coragem, inteligência e uma habilidade quase inata, garantindo em cada história que eram os responsáveis pelo destino do mundo. E nesse processo reafirmavam sua identidade masculina, um arquétipo que se tornou o grande clichê da época. E é aqui que nasce a primeira fase dessa evolução, a primeira era, os heróis imbatíveis. Os anos 80 explodiram quase que literalmente. Aqui o cinema de ação deixa de ser apenas um gênero e vira um espetáculo de poder. Não é mais sobre identificação, é sobre admiração. Os protagonistas dessa era não eram apenas heróis, eram forças da natureza. Corpos esculpidos, presença dominante, poucas palavras, e quando falavam eram frases de efeito feitas para ficar na sua cabeça. O conflito não era alguma coisa para ser resolvido, era algo a ser destruído. Explosões práticas, tiroteios intermináveis, cidades inteiras virando campo de batalha. Tudo feito com efeitos reais, dublês e um compromisso quase obsessivo com o impacto físico. Os heróis da época tinham rostos bem definidos. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris não eram apenas estrelas, eles eram o próprio gênero. Cada um representava uma variação desse ideal. O Stallone, um soldado traumatizado que vira máquina de guerra, Schwarzenegger como uma personificação da força bruta quase sobre-humana, e o Chuck Norris como o justiceiro silencioso e moralmente absoluto. E os filmes deixam isso muito claro. Em Rambo 2 e Rambo 3, John Rambo não é mais um veterano. Ele é praticamente um exército de um homem só. A guerra deixou de ser um trauma e virou palco para reafirmação de poder. Comando para Matar talvez seja o exemplo mais puro dessa era. Um homem contra dezenas, talvez centenas, sem qualquer preocupação com o realismo. É sobreviver até onde esse corpo aguenta, e na verdade ele aguenta qualquer coisa. Em Stallone Cobra, a violência urbana vira estética. A cidade é suja, caótica e o herói não tenta consertar o sistema. Ele elimina o problema. Comando Delta reforça esse espírito militarizado e patriótico. A ação também serve como uma fantasia de domínio geopolítico, algo muito alinhado ao contexto da Guerra Fria. Do outro lado do mundo, em Hong Kong, um novo tipo de ação estava sendo criado. Mais rápido, mais físico e mais criativo. E nenhum nome representa melhor isso do que Jack Chan. Em Police Story, Jack Chan redefine o que significa ação. Aqui não é sobre parecer invencível, é sobre sentir o impacto. Cada queda dói, cada cena é
real, cada sequência é construída com coreografia, time e risco verdadeiro. É uma abordagem quase oposta à americana, mas que ironicamente começa a influenciar diretamente Hollywood nos anos seguintes. E esse é um ponto fundamental. O cinema de ação sempre foi um gênero em movimento. Ele absorve, adapta, transforma influências externas o tempo todo. O que começa como força bruta nos Estados Unidos, começa a dialogar com técnica e criatividade vinda da Ásia. E aos poucos essas linguagens vão se misturando. Nessa primeira era, o que domina ainda é o excesso. O excesso de tiro, de explosão, de confiança e principalmente de invencibilidade. O herói não sangra, ele não falha, ele não perde. E talvez seja justamente esse excesso que vai provocar a primeira grande ruptura. Mas se a primeira era for marcada pelo mito, bastou um único filme para começar a desmontar isso tudo. Duro de Matar. Quando Bruce Willis aparece na tela, interpretando John McClane, ele não aparece como um herói de ação. Ele vinha de seriado de comédia, na televisão. Ele não é o mais forte, não é o preparado e definitivamente não está no controle. Ele sangra, ele erra, ele improvisa, e talvez mais importante do que tudo isso, ele sofre muito durante o processo. Ao longo de Duro de Matar, McClane vai sendo destruído física e emocionalmente. Vidros cortam seus pés, planos falham, aliados morrem, e a vitória nunca parece garantida. Isso muda completamente a lógica do gênero. O herói deixa de ser o ideal inalcançável, passa a ser alguém que sobrevive. É exatamente isso que faz de Duro de Matar não um dos melhores filmes de ação já feitos, mas também um dos mais influentes, porque tudo que vem depois de alguma forma responde a ele. Eu dei o nome para a segunda era de os protagonistas vulneráveis, porque se antes o herói era um tanque, agora ele é um corpo em desgaste. A ação ela continua grandiosa, mas o caminho até ela muda completamente. Os protagonistas passam a ser mais falhos, mais frágeis e mais humanos. Isso se reflete em tudo. O herói se machuca, e isso importa. Ele falha e precisa se adaptar. Ele perde e carrega essas consequências. Tudo existe um custo. E essa mudança também altera o próprio tipo de ator que domina o gênero. Além do Bruce Willis, surgem nomes como Nicolas Cage, Keanu Reeves, Tom Cruise, figuras que não têm necessariamente o físico dominante da geração anterior, mas compensam com carisma, intensidade e vulnerabilidade. Isso abre espaço para novos tipos de narrativa, mesmo dentro da ação. Em Duro de Matar 2, essa lógica continuou. O cenário cresceu, o herói continuou sendo colocado contra a parede. Em velocidade máxima com Keanu Reeves, a ação se constrói em tempo real. Não existe pausa, a tensão vem da impossibilidade de erro. Aqui outro elemento começa a ganhar força, construção de set pieces mais elaboradas. Perseguições deixam de ser apenas destruição, passam a ser coreografadas com precisão. Hard Boiled de John Woo é essencial nesse processo. Vindo de Hong Kong, Woo leva para o cinema americano um estilo operístico, câmera em movimento, balé de tiro e o uso dramático do espaço. Ele chega em Hollywood para dirigir filmes como O Alvo e o marcante A Outra Face. Essa influência se consolida. A ação agora tem ritmo, estética e assinatura. Se na primeira era Hollywood dominava, aqui ela começa a absorver. Diretores estrangeiros entram no circuito, atores cruzam fronteiras e poucos exemplos são tão marcantes quanto Leon, o Profissional. Dirigido por Luc Besson e estrelado por Jean Reno, o filme traz uma abordagem completamente diferente. Uma ação silenciosa, emocional, quase íntima. O protagonista não só falho, mas quebrado. Isso influencia diretamente o tom de vários filmes que vêm depois dele. E mesmo quando o gênero abraça o blockbuster, ele já não é mais o mesmo. True Lies mistura ação com comédia e espionagem, mostrando um herói dividido entre vida pessoal e a missão. Fogo Contra Fogo leva a ação para um terreno mais realista e tenso, onde até o confronto final é sobre escolha e não sobre sobrevivência. A grande dupla, A Rocha e Conner, colocam Nicolas Cage no centro desse novo momento. Personagens intensos, imperfeitos e muitas vezes à beira do colapso. Missão Impossível redefine o papel do protagonista na ação moderna. Ethan Hunt não vence pela força, mas pela estratégia, planejamento e muitas vezes pela improvisação quando tudo dá errado. Outro ponto fundamental dessa era é como o som e a música passam a ditar o ritmo. A atenção não vem só da imagem, vem da montagem, da trilha, da respiração da cena. Isso fica evidente em filmes como Velocidade Máxima, Fogo Contra Fogo e até em Rios Vermelhos, que mistura investigação com explosões de violência em momentos pontuais. E tecnicamente tem uma evolução muito importante. O uso de dublês continua, mas agora ele é mais invisível. No final dessa era, uma coisa fica muito clara. O herói agora pode perder, e quando isso acontece, a tensão muda completamente. Essa busca por vulnerabilidade ainda não era o limite. O próximo passo seria ainda mais radical. Não só fazer o herói sofrer, mas fazer tudo parecer real. Tem dúvida, tem risco, consequência, e transforma completamente a experiência. A ação não é sobre o que vai acontecer, mas sobre se vai acontecer. Tudo estava rápido demais, intenso demais, quase caótico. E chega uma nova proposta, o realismo. E o novo ponto de ruptura é feito por Identidade Bourne. Estrelado por Matt Damon, o herói muda mais uma vez. Jason Bourne não é só falho.
ele é funcional. Tudo nele parece muito treinado, preciso, possível. Muda completamente a forma como a ação é construída. Lutas mais rápidas, mais curtas, mais brutais. A câmera abandona a estabilidade, ela vai pra mão, acompanha, treme, reage e a montagem se fragmenta. Cortes rápidos, quase agressivos, criam uma sensação de velocidade constante, como se o espectador estivesse dentro do combate. Não é mais sobre ver claramente cada movimento, mas sobre sentir o impacto. A terceira era é a busca pelo realismo. E na segunda era humanizou o herói, a terceira tenta colocar ele dentro do mundo real. Ou pelo menos o mais próximo possível disso. O mundo fica mais complexo. As tramas deixam de ser simples missões, agora são conspirações, sistemas, organizações. Em Supremacia Bourne, tudo é sobre vigilância, controle, paranoia, e isso ecoa diretamente em outros filmes da época. Colateral transforma a ação em algo íntimo, urbano, quase silencioso, onde cada decisão tem peso. Chamas da Vingança traz uma abordagem emocional mais intensa, misturando montagem fragmentada com uma narrativa de vingança profundamente pessoal. E essa complexidade se torna padrão. O novo tipo de herói aqui não é mais físico, ele surge e se consolida, como um herói mais contido, mais eficiente, menos caricato. Em Busca Implacável, Liam Neeson redefine o arquétipo, um homem comum, com habilidades específicas, inserido em uma situação extrema, que resolve tudo com uma precisão cirúrgica. Afinal, ele vai te encontrar e vai te matar. Carga Explosiva estabelece Jason Statham como um especialista, alguém que segue regras até o momento em que elas deixam de funcionar. E Missão Impossível 3 consolida Tom Cruise como um protagonista que mistura emoção, técnica e fisicalidade real, e abre caminho para o que viria depois na franquia. Poucas mudanças são tão simbólicas quanto a do James Bond. Os novos filmes de 007, como Cassino Royale e depois Quantum of Solace, o personagem abandona o exagero e abraça o impacto. O James Bond de Daniel Craig cansa, erra, sangra e luta de forma direta, brutal, muito mais próxima de Bourne do que de seus antecessores. Enquanto Hollywood busca realismo pela montagem, a Ásia retorna trazendo um novo impacto físico. O tailandês Tony Jaa explode em O Protetor, trazendo lutas sem cortes excessivos, com golpes reais e risco visível. E uma das minhas franquias de ação favoritas nasce nessa época. The Raid, ou como foi traduzido Operação Invasão, traz uma coreografia de luta espetacular. Aqui a câmera pode até ser dinâmica, mas a coreografia é muito clara, brutal e contínua, é quase o oposto da estética Bourne. Justamente por isso, complementar. Apesar de ser mais contida, a ação também é mais intensa. Mesmo quando os filmes tentam ser maiores, eles evitam o exagero da primeira era. O Protetor mostra um protagonista extremamente eficiente, mas sempre dentro de limites humanos. A ação é rápida, direta, sem espetáculo gratuito. Isso define o tom do final dessa era. No fim, essa busca pelo realismo cria um paradoxo curioso. Quanto mais o cinema tenta parecer real, mais ele precisa encontrar novas formas de manter o impacto. E lentamente, alguma coisa começa a mudar. A edição começa a desacelerar, a ação volta a ser mais legível e os atores começam a executar mais suas próprias cenas. Os dublês deixam de ser escondidos, passam a ser incorporados à performance. E depois de anos buscando realismo, fragmentando a ação, acelerando tudo ao máximo, o gênero começa aos poucos a reencontrar algo que tinha se perdido, a clareza. Essa virada não vem de um estúdio tentando reinventar a roda, vem de dentro do próprio campo de batalha. Porque quem muda o jogo dessa vez não é um diretor tradicional, é um dublê, ou melhor, Chad Stahelski. Quando o John Wick chega, ele não parece revolucionário à primeira vista. É uma história simples, motivação direta, pouca complexidade narrativa. O impacto está em outro lugar, na forma. Stahelski vem do mundo dos dublês e coreografias de ação, e entende alguma coisa que o gênero tinha esquecido. A ação precisa ser vista. Não tem mais esconder o impacto com corte ou confundir o movimento com a câmera tremida. Aqui a câmera respeita o corpo. Os planos são mais abertos, os movimentos são contínuos e a coreografia vira protagonista. Dá pra sentir cada tiro, golpe e cada recarga. Tudo tem ritmo, intenção e isso cria uma linguagem nova. Ou melhor, uma linguagem resgatada, mais refinada. A quarta era é a era da estética da ação. Os cortes diminuíram, os planos se alongaram e surgem sequências que se tornam a assinatura desse período. Em John Wick 4, por exemplo, a ação vira quase um balé de violência. Planos longos, movimentação precisa e um controle absurdo do espaço. A câmera acompanha e não esconde. Isso influencia diretamente outros filmes. Atômica aposta em sequências longas e exaustivas, e o cansaço da personagem é parte da cena e do impacto. O Resgate e o Resgate 2 trazem falsos planos sequências que colocam o espectador dentro da ação. Talvez o ponto mais importante dessa era seja o diretor de ação ganhando protagonismo. O espetáculo deixou de ser guiado apenas por narrativa e passou a ser guiado por execução. E diretores com background em ação, como o próprio Stahelski, começam a assumir o controle criativo, mudando a prioridade. Não é mais o momento do filme de ação, mas a cena de ação é o filme. Antes o realismo puxava tudo para um tom mais frio, neutro, e agora o estilo volta com muita força. Trem Bala abraça cores vibrantes, humor
e exagero. Baby Driver transforma perseguições em coreografia musical, e a edição e a trilha ditam cada movimento. E até filmes mais contidos, como Sicário, usam composição visual e ritmo para criar tensão de forma extremamente calculada. Os protagonistas voltaram a sofrer. Em John Wick, cada filme acumula dano. Cada luta deixa marca, e isso espalha. Anônimo traz um herói envelhecido, cansado, mas ainda extremamente perigoso. E em Bailarina, esse mesmo universo reforça a ideia de disciplina, dor e repetição como base da ação. E em Missão Impossível, Nação Secreta e em Efeito Fallout, ele eleva ao extremo a ideia de fisicalidade, dispensando o uso de dublês para cenas absurdas que são potencializadas pelo filme e pelo marketing, que revelam os bastidores de cada uma delas. E retornando à minha pergunta inicial sobre se os filmes de ação estão morrendo, eu acho que não. O gênero perde espaço, mas ele ganha identidade. As grandes franquias dominaram muito o cinema atual. Os universos compartilhados, super-heróis, adaptação. O filme de ação puro deixou de ser o centro da indústria. Mas ele não desapareceu. Ele se especializou. Ficou mais autoral e técnico e mais consciente do que ele quer ser. A gente não sabe muito bem o que vai vir daqui pra frente. E eu fico bem curioso com o cenário dos filmes de ação. Mas uma coisa é certa. Ele vai se adaptar, vai mudar, mas jamais vai morrer. Como exemplo, nessa quarta era, ela não rejeitou o passado, ela misturou tudo. Ela pegou a fisicalidade dos anos 80, a vulnerabilidade dos anos 90 e uma parte do realismo dos anos 2000. Mas agora ela tem uma nova prioridade, mostrar a ação da melhor forma possível, sem esconder, sem confundir, e sem pedir desculpa por isso. Talvez o que tenha morrido, ou ao menos diminuído, tenha sido aquele modelo específico. O herói invencível dos anos 80, o estrelato absurdo, o domínio dos astros de ação do gênero. Nada disso tem tanto espaço hoje como tinha antigamente. Mas eu entendo que ao mesmo tempo nunca se produziu tanta ação. Só que agora ela tá espalhada. Ela tá dentro de filme de herói, ela tá dentro de filme de suspense, ela tá em filmes de ficção científica, em produções internacionais e até mesmo dentro de séries de TV. Mas ela tá mais consciente de si do que nunca. O gênero nunca foi estático e desde o Grande Roubo do Trem até John Wick ele sempre mudou, absorveu influências, se reinventou e encontrou novas formas de impactar. Agradeço muito para você que chegou até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas, porque faz muita diferença pra gente. E deixa aí embaixo comentando quais são os seus filmes de ação favoritos ou qual que é a sua era favorita. E não esquece de se inscrever, porque em breve teremos outros vídeos analisando outros filmes e também outros gêneros. Fica aqui o meu abraço. Valeu!